Boa noite a todos os meus seguidores da página Sensei Marcelo Silva. Bruno Sensei está aqui com a gente. Oba! Professora Marli já está chegando. Deixa eu convidá-la. Já está chegando. Betinho, Brasil Jiu-Jitsu. Boa noite. Boa noite. Opa, professora! Boa noite, querida. Tudo bem? Tá me ouvindo? Boa noite. Tudo bem com você, Marcelo? Tudo em Tudo, como a paz? senhora tá linda, como sempre, né? Obrigada. Maravilhosa. Tá de um azul a um verde. Coisa linda. A senhora tá bem, professora? Como que está? Muito bem, graças a Deus. Estou muito Está... feliz de estar com vocês. Muito feliz mesmo. É muito prazeroso para mim estar com vocês, viu? Olha, é uma honra mais uma vez ter a senhora aqui com a gente, ensinando, falando de culturas, de filosofia, dessas características e fazendo a ponte, né, com as artes marciais tradicionais, com essa ciência que é uma ciência humana. E hoje a gente tem uma temática muito legal, a gente nunca falou disso, que é sobre a cultura egípcia, né? Essa questão do sistema educacional que tem muita, que herdou para nós, né? Principalmente no Ocidente, alguns comportamentos, algumas características, né? Que pouca gente fala disso. E hoje nada mais, nada menos que a doutora em filosofia, professora Marli Muccelli. Professora, eu vou fazer a introdução, tá ok? Como sempre. Já dando boa noite aqui para o pessoal. Aproveitem a live de hoje, assim como outras lives que tiveram com a doutora Marli, que estão gravadas aqui no canal, tá ok? Então tem muito material aí para vocês assistirem e essa live vai ficar gravada. Então eu vou fazer a introdução, tá bom, professora? Pois não, à vontade. Vamos lá. A cultura egípcia. A cultura egípcia foi destacada como uma das mais avançadas da história da humanidade. A sua matemática, medicina, a arte e os esportes testemunhados pela sua grande invenção documental, o papiro, influenciando até hoje várias áreas do conhecimento. Algumas heranças importantes desta cultura. As técnicas da medicina, o uso de cosméticos, a navegação e o endeusamento político. Afinal, qual a maestria marcial desta tão nobre cultura? Com vocês, a doutora faixa vermelha, Marli Muccelli. Com você, professora? Pois não, vamos lá. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre o Egito. O Egito é um país fascinante pela sua cultura, pelas suas tradições. Historicamente, ele surge aproximadamente no ano 3315 a.C. de Jesus Cristo. O Egito foi governado por faraós. E os faraós eram de dinastias. O que são dinastias? Famílias que se conservam através do tempo. Então, o Egito foi completamente diferente dos outros países que nós tivemos a oportunidade de falar até agora. Certo. A sua tradição é milenar. E o que mais os caracteriza é justamente a sua cultura, a sua filosofia. A filosofia egípcia é chamada de realista. O que é uma filosofia realista? É uma filosofia pé no chão, que vai praticar aquilo que é diário na vida das pessoas, aquilo que é prático, aquilo que é possível fazer. Então, tudo que eles faziam, eles tinham em mente aplicar na vida prática. É uma filosofia, repito, realista. Esse povo teve 3 grandes fases na vida.
um pequeno império, quando eles começaram a governar, começaram a se organizar como um grande povo, o médio império, quando eles se tornam grandes comerciantes, e o grande império, quando eles se tornam conquistadores do mundo oriental, do mundo daquela época em que eles viveram. Eles foram grandes conquistadores, não é? E nós temos que destacar algumas coisas do Egito. Como a filosofia era prática, tudo visava a prática. Então, o grande governo deles era o faraó. O faraó era um homem poderosíssimo, reinava absolutamente, determinava a vida e a morte dos seus súditos. Além do faraó, eles tinham alguns ajudantes, como, por exemplo, os escribas. Escribas eram pessoas que escreviam a história do Egito, que ensinavam e que escreviam e ensinavam a aprender a escrever. Os escribas, até eu brincava muito quando dava aula na faculdade, não seja um escriba. O que quer dizer escriba? Copista. Pega um texto e copia. Não põe originalidade, vai produzindo texto. Então, mas eles eram importantes. O faraó era importante, o escriba também era muito importante. Agora, outra coisa que é muito importante no Egito, que se tornou maravilhoso, foi o seu exército. Opa, Por isso isso vai entrar a interessa. educação física. A educação física era para valer no povo egípcio pelo seguinte: o exército era de mercenários e do povo. Os mercenários eram treinados nas artes da educação física, exercícios físicos, para tornar o corpo próprio para ser do exército, próprio para guerrear. Então, ele é um exército permanente, composto de mercenários e do povo em geral. Daí o grande uso de educação física para formar esse exército. Muito bem. Esse exército era muito bem pago, era de mercenários, muito bem pago, e fiscalizava a vida do Egito. Agora, o Egito, além de ter o faraó, que é importantíssimo, e ter também os escribas, que eram altos funcionários do rei, que escreviam os livros e que permitiam que tivesse uma cultura, eles foram responsáveis por um negócio maravilhoso que se chamou biblioteca. Uau! O povo egípcio foi o povo que teve a maior biblioteca do passado. Eles Olha tinham os só. livros no número dos dias de um século. Eles tinham 36.500 livros, que significam Nossa. os dias de um século. Então, eles formavam uma biblioteca que nenhum povo teve igual. Quem fazia isso? Os escribas. E os alunos. Porque os alunos, eu já vou falar daqui a pouquinho da casa de instrução, mas os alunos que estavam mais adiantados ajudavam a conservar a biblioteca. Interessante, eles moravam até nos grandes centros de biblioteca, como Heliópolis, Mênfis. E acontece o seguinte, que muita gente desconhece. Eles eram tão avançados que eles moravam dentro da biblioteca para poder estudar, para poder ampliar. É o que deu origem, mais tarde, à Universidade de Oxford, em Cambridge, chamados Fellows. São os lugares onde as pessoas ficam, tornam-se amigos, para depois poder estudar. Agora, isso surgiu no Egito. Olha que... Peraí, professora, É só uma uma grande pausa aqui. contribuição. Peraí, uma pausinha aqui. Nossa, quanto conhecimento. Só para a gente fazer a ponte aqui. Então, a senhora está falando que é uma das culturas mais evoluídas porque eles registravam o conhecimento, não é isso? Através dos escribas, né? E da biblioteca. Então, eles tinham essa capacidade de, mesmo que a senhora falou que eles tinham a cultura que era realista, então eles experienciavam a coisa, registravam, né, para deixar para a posteridade. Olha que coisa genial. E uma outra coisa que a senhora falou, que o exército tinha como base fundamental um sistema educacional
na verdade, um sistema de educação física, não é isso? Sim. E é engraçado porque numa das minhas pesquisas que eu estava fazendo, inclusive ontem eu coloquei um post a respeito de uma arte marcial egípcia, chamava Talbut, Tabtul, alguma coisa assim. Tá a pronúncia eu não sei direito, mas eu fiz um post e falava exatamente a respeito disso, né? Que era uma luta com bastões. Mas essa questão dos mercenários faz alusão também a uma outra cultura que é a japonesa, que utilizava muitas técnicas ou escolas para também preparar alguns mercenários, por exemplo, os ninjas. Olha que legal, né? Puxa vida, que bacana. Por favor, professora, pode continuar, só fazendo esse adendo aí, que é muita coisa legal. Tá, vamos falar então do sistema educacional. Eles tinham a escola primária, básica, onde eles aprendiam a ler e escrever. Já usavam o papiro. O papiro é uma maravilha. Eu tive a oportunidade de mexer muito em papiro, eu achei que é uma coisa diferente, é um papel muito especializado. Eles usavam isso na escola primária. Não era como em todos os casos, ao ar livre. Eles foram o primeiro povo, Marcelo, que tiveram o que se chama casa de instrução. Casa de instrução quer dizer escola. Eles se preocuparam com a casa de instrução. O primeiro povo da antiguidade a pensar nisso, muito antes de outras pedagogias. Certo. Nessa casa de instrução ficavam anos. Evidentemente que toda cultura antiga sempre foi machista, só os meninos iam. Entendi. As meninas nunca iam para a escola, em nenhuma cultura. E aqui também não. Os meninos iam e aprendiam, eu já vou dizer como era a escola. As meninas estavam em casa aprendendo a tecer e fiar. Elas tinham teares junto com as mães. Os meninos iam para a escola e aprendiam. Agora se surpreenda, porque eu me surpreendi. Além da matemática, que eles eram especialistas, aprendiam a ler, a escrever e, imagine, ciências físicas e naturais, eles usavam para embalsamar os corpos. Olha, foi o primeiro povo no mundo que fez o embalsamento. Você utilizou Agora, da técnica. A técnica que eles usaram. Eles eram auxiliados pelos médicos e pelos professores de anatomia e fisiologia. Eles morria uma criatura. Eles tiravam pela boca e pelo nariz as vísceras. Nossa. Até hoje ninguém sabe explicar como, para não deformar o corpo. Olha que coisa incrível. Depois eles passavam um óleo e um pó no corpo e enfaixavam com faixas de linho. Isto durou séculos, Marcelo. Muita gente até hoje se questiona como era feito aquele embalsamamento. Porque era perfeito. E duradouro, tanto que as múmias dos faraós existem até hoje. A senhora, aliás, é testemunho ocular de lá, né? Depois eu quero que a senhora conte da experiência. O embalsamamento deles é algo digno de louvor. Acham que os médicos os ensinavam e que eles recorreram muito à teoria de Hipócrates, o médico grego. Agora, isso é muito importante, o embalsamamento, porque conservava os corpos. Agora, por que eles faziam isso? Porque na religião deles, que eu já vou falar, admitia-se que morreu, voltou. E quando voltou, tem que encontrar o corpo em perfeito estado. Sim, e não em putrefação. Entendi. Olha que coisa inclusive, aí entra outra vez, Marcelo, em forma física perfeita. Por isso usavam a mumificação. Entendi. Para não chegar a encontrar o corpo todo desengonçado, e sim um corpo reto. Ou seja, eles valorizavam o corpo como um templo, né, da alma, não é isso? Da alma, que voltava para aquele corpo. Que legal. Por isso, usaram a mumificação. Perfeitamente. Essa mumificação foi tão importante que exerceu influência sobre vários povos. E até hoje, existem países que conservam os seus grandes
representantes mumificando. Eu não entendo Verdade. de mumificação, mas o pouco que eu leio a respeito, eu cheguei à conclusão que até hoje pouca coisa de diferente foi feito no sistema de mumificação egípcia. Até hoje, né? E que foi uma herança do Egito, no caso, né, professora? Para o resto do mundo. Eu não sou especialista, Marcelo, mas eu cheguei a essa conclusão. Genial. Pretendo continuar estudando para ver o resultado. Bom, além disso, eles estudavam matemática, contabilidade, pelo seguinte, porque o meio de comércio deles era um só, o maravilhoso Rio Nilo. Uau! E ele é chamado pelos historiadores como o Egito é um presente do Nilo. Se não fosse o Nilo, o Egito não existia. O Egito está no grande deserto. Ele só existe porque tem o Nilo. Perfeito. E o Nilo fertiliza aquelas terras, transborda 2 vezes por ano, permite que eles plantem e colhem. Então, o seu comércio é outra coisa diferente. Navegação fluvial. Barcos pelo Nilo. Por isso que eram lindos, com aquelas cabeças de deuses maravilhosos, porque era o único meio de comércio. Aí ia animal, frutas, pele, ouro, madeira, papiro, enfim, tudo que era de riqueza do Egito. Aliás, só um parênteses, professora. Só um parênteses, me desculpa. Eu também estava fazendo uma pesquisa que foram uma referência em navegação e referência na construção de embarcações, não é isso? Sim, embarcações maravilhosas, construídas com uma madeira muito forte e também tratada. Sabe-se ainda que tipo de resina era usado, mas tratado porque eles navegavam o ano todo. E não pode esquecer que o Nilo tinha cheias terríveis. Ele, por natureza, já é largo. Se está na margem de cá, você não enxerga direito a outra margem. E quando ele transborda, muito mais ainda. Mas esse transbordar era visto pelos deuses como uma bênção dos deuses, porque fertilizava todas as terras. Sim, sim. Aí eu queria falar um pouquinho da natação. Opa! Eles praticavam a natação como uma forma de sobrevivência, somente nas enchentes. Mas eles gostaram tanto que eles passaram a tratar a natação como um esporte dentro da área escolar. Então, pouca gente comenta isso sobre os egípcios. Mas eles deram esse grande avanço à natação pela necessidade. Enchia o Nilo, você não sabe nadar, morria afogado. Ou seja, mesmo porque eles faziam comércios através dessas navegações, pelo Nilo. Das rotas da navegação pelo Nilo. Então tinha que saber nadar, né? E o Nilo enchia 2 vezes por ano. Então ele tinha que saber nadar. Aí eles desenvolvem depois várias técnicas de natação. Eu não sou especialista em natação, não vou dizer quais são essas técnicas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a natação deve muito à cultura egípcia. Muito, muito. Professora, então, deixa eu fazer só uma abertura. A senhora está falando especificamente da natação. Me caiu uma questão aqui. Também dentro daquilo que eu pesquiso, né? Existe uma arte marcial que surgiu na época de um período chamado Bugei, Bugei, que é um período da arte marcial, um período cultural japonês chamado Suijutsu, que é uma arte marcial, uma técnica marcial ao qual os guerreiros desenvolviam técnicas de natação para o combate dentro da água. Então, eles desenvolveram técnicas de defesa e ataque, né, com armaduras, com a utilização de cavalos, com armas, e que é muito interessante isso, né? E a senhora falando me veio essa alusão, né? Se não tem alguma influência dos egípcios nas técnicas de guerra. Não sei, vou dar uma pesquisada mais profunda nisso aí, porque realmente é muito sua especialidade, né? Sim, você vai dar uma pesquisada. Chama arte Suijutsu ou Sueijutsu. É a arte de guerra dentro da água, né? A técnica de guerra dentro da água. Mas continua, professora, tá genial isso aqui. Vamos embora. Eles tinham uma religião
politeísta. E eles tinham 3 grandes deuses: Amon, Ra, Íris e Osíris. Íris, a deusa feminina. Osíris, o maior deus. E Amon. A esses deuses, eles prestavam todas as homenagens. Inclusive, eles atribuíam a esses deuses a famosa cheia do Nilo. Porque a cheia trazia prosperidade, plantação, ficava, a borda do rio ficava irrigada. Então, podia plantar. Por isso, eles atribuem que os deuses faziam essa cheia. Que os deuses comandavam as águas. E os deuses deles tinham corpo de animal e cabeça humana. Íris, Osíris e Amon-Ra eram os principais. Agora, esses deuses, eles prestavam muitas homenagens, mas inferiores ao faraó, porque o faraó era o absoluto. Tanto que a gente brinca nas aulas de filosofia, são faraó, quando a pessoa quer só ela ter razão, entendeu? Então, é só o grande faraó que mandava. Bom, não é possível falar do Egito sem falar de 2 grandes coisas. Como eles acreditavam que ao morrer você vai ter com Deus e depois você volta àquele corpo que era seu, que está mumificado lá, o que eles faziam? Eles, tendo essa crença, eles desenvolveram uma outra forma, a forma de enterrar as pessoas. As pessoas simples do povo eram enterradas em mastabas. Mastabas são túmulos próximos do chão. Como eles pensavam, o faraó é um deus, ele vai ter com Deus, ele é o deus da terra, resolveram fazer túmulos diferentes. Não mais uma mastaba. Daí um túmulo que fosse alto, para o faraó poder já estar perto de Deus. Daí surgiram as pirâmides. Olha, as pirâmides isso é fantástico. são túmulos de faraós. Dentro das pirâmides, que são totalmente de pedra, de uma forma piramidal, como nós chamamos, uma ponta muito aguçada, eles colocavam o faraó, suas roupas, suas comidas, seus empregados, suas esposas, suas joias, tudo, porque achavam que lá dentro continuaria a vida. E quando voltasse para a terra, voltaria com as esposas, os empregados, eles acreditavam isso. Que a vida continuava dentro da pirâmide. E mesmo depois de morta, haveria uma ressurreição e ela continuaria aqui na Terra. A mais alta delas é Kelps, que tem 147 metros, mas tem 2 outras importantes. Miquerinos é importante também. Kelps, Kefren, Miquerinos. Mas não existem só essas pirâmides. Existem mais de 200 pirâmides. Outra coisa, eles achavam que os deuses não abandonavam a terra. Por isso eles construíram as esfinges. Tinha o corpo de leão e a cabeça do faraó, o formato da cabeça do faraó. A esfinge ficava de longe, observando os estrangeiros. Os egípcios temiam muito os estrangeiros, porque eles eram riquíssimos, que havia de quantidade de ouro no Egito, dava para pagar dívidas de muito país aí, certo? Então, o resultado, eles ficavam observando os estrangeiros dentro da esfinge. É lindo. Você entra na esfinge, você vai até no olho dela, você mesmo olha do lado de fora, é muito bonito. Verdade, é muito isso, emocionante. olha. E Muito emocionante. a esfinge era o grande guardião ali da entrada, né? Sim, era um observatório. Olha que coisa Era um observatório. E de dentro da esfinge você é capaz de enxergar através dos olhos dela. Você enxerga porque os olhos são removíveis. Nossa, que genial, eu não Então sabia você disso. enxerga. Agora, as pirâmides, eu não poderia deixar de falar, Marcelo. Por favor. São algo fenomenal. Até hoje existem teorias de como poderiam ter sido construídas. Há 1000 teorias. Há até teorias ligadas a religiões, teorias ligadas a seres extraterrestres. Porém, está quase que confirmado que os holandeses,
os cientistas holandeses chegaram à conclusão, após várias pesquisas, e nós, como professores, temos que ver coisas científicas e não ficar no que falaram, no que disseram, né? Chegaram à conclusão que as pedras só puderam chegar até um determinado lugar porque as cheias do famoso, do bendito Rio Nilo, levavam as pedras para fora. E aí eles conseguiam empurrar até lá. É a teoria mais aceitável até o presente momento. Professor, eu vi um texto, inclusive, que uma outra teoria disse que eles aproveitavam a cheia do Nilo para colocar algumas pedras, né, que teoricamente eram as pedras que as pirâmides, aos quais as pirâmides foram construídas, dentro das embarcações que eram muito resistentes. Essas embarcações que a senhora disse que já eram de pedras, né? As embarcações eram de uma madeira muito bem trabalhada, né? E de uma engenharia singular. E eles aproveitavam essa cheia do rio para navegar com as pedras dentro dessas embarcações. E aí tinha mais facilidade. Né? Foi mais ou menos o que os cientistas holandeses chegaram. Uhum. Então, o que acontecia? Chegava até lá. Agora, a construção dela é inexplicável. É preciso que engenheiros e arquitetos expliquem melhor. Porque as pedras estão tão juntas, Marcelo, que não passa uma agulha de costurar no meio delas. Sobrepostas de tal maneira que não há um orifício no meio delas. Hoje, infelizmente, as portas estão abertas, todas elas, porque elas foram saqueadas. E todo o seu tesouro foi roubado e alguma coisa estão no Museu do Louvre, na França, e no Museu da Inglaterra. Mas, mesmo estando vazias, você percebe a construção delas perfeita. As pedras estão unidas perfeitamente. E a presença de câmaras de gás no solo para conservar o corpo, para conservar as comidas que eles levavam tudo para a pirâmide. Sim, agora, sensacional. Dentro delas, essa junção das pedras é maravilhosa. Um arquiteto, um engenheiro explicaria muito bem isso. A senhora esteve lá dentro de alguma delas, professor? Eu estive, graças a Deus. E me conta, então, conta pra gente aqui. Além de poder estar dentro de uma delas... A senhora se sentiu uma faraó? Não me senti uma faraó, mas eu me senti uma pessoa que podia, dentro da minha religião, que não é a deles, sim. Eu sou católica, mas dentro da minha religião, eu pude, dentro daquela pirâmide, agradecer a Deus por estar ali. Que beleza. E fiquei mais de meia hora meditando. Meditando, eu fiquei lá dentro. Eu tive a felicidade de ficar num hotel, ali na pirâmide, perto da pirâmide, na planície de Gizé, que é só atravessar a rua, está na pirâmide. Sim. Então, meu filho, Deus me protegeu muitíssimo, né? Aí eu pude ter essa felicidade. Eu só quero lhe dizer o seguinte, eu não sei explicar essa parte, mas você entrando numa pirâmide, mesmo que ela esteja vazia, como estão todas elas, você sente algo, Marcelo, mental, espiritual, que é indizível. Que coisa magnífica. A senhora está me lembrando, professora, a primeira vez, na minha primeira viagem para o Japão, quando eu adentrei ao Sengen-jinja, que é o templo shintoísta em Shizuoka, e que eu fui arrebatado, né? Primeiramente, aquela suntuosidade, aquela arquitetura magnífica e o cheiro daquele ambiente, da madeira, um cheiro característico. Nossa, aquilo foi um momento singular na minha vida, que eu acredito que a senhora está falando e me veio essa lembrança, né? De tão forte que são essas questões, né? Esses momentos que a gente consegue vivenciar, né? Esses momentos gloriosos e indizíveis, como a senhora falou. Deus permite que a gente vivencie. Na minha vida foi um dos momentos inesquecíveis. Que coisa linda. E eu tive a oportunidade também de estar muito próximo da fabricação de papiro. Sou apaixonada por papiro também e tive a possibilidade de ver. Nunca nenhum outro povo fabricou um tipo de papel como o papiro. Até hoje,
Quando você diz eu vou comprar um papiro, precisa reservar um certo dinheiro, porque ele é considerado o papel mais perfeito que existe até hoje, com toda essa tecnologia moderna. E eu gostaria de falar um pouco, Marcelo, Sim? de um outro assunto muito importante para o Egito, que se chamou Cleópatra. Uau! Essa aí eu Cleópatra, quero ver, porque eu sei que era ela linda. Me conta a mais, professor. Cleópatra foi a mulher mais bonita do Egito. Quando você quer falar que uma mulher é bonita no Egito, antigo pelo menos, você fala, você é uma Nefertiti. Nefertiti é o diminutivo de Neferte, que é uma deusa, que significa mulher linda. Então, ela era uma Nefertiti. Ela era uma mulher muito elegante, muito bonita, mas principalmente muito inteligente. Ela foi uma das primeiras mulheres estadistas do mundo. Olha que Ela coisa. governou junto ao pai dela, o Egito. Depois o pai morreu, ela governou por irmão dela, o Egito. Depois o irmão morreu, ela governou sozinha o Egito. Diz que ela era No de uma tempo, cultura também lá para cima. A cultura dela era singular há para a quem época. diga que ela falava várias línguas. Aí já são suposições, como não são prováveis, a gente que está na filosofia pode até mencionar. Bom, mas essa mulher foi muito inteligente. Durante o tempo que ela governou o Egito, o progresso foi tão grande que Roma ficou de olho no Egito. E ela percebeu isso. Pela sua beleza, ela teve vários namorados romanos. E o maior deles foi Otaviano, que era o Sim, general. sim, que era E general. ela chegou ao ponto que fica assim, ele é meu namorado, tudo bem. Só que ele vai tomar o Egito. E aí eu não quero. Então ela deixou a parte amorosa e, infelizmente, se suicidou através de uma picada de uma cobra no coração, porque ela percebeu que o Otaviano estava entrando no Olha. pátio do palácio dela. Quando Uhum. ele chegou, ela estava vestida de rainha já morta. Muito triste, mas é um fato histórico, não pode ser esquecido. Sim, sim. Agora, além disso, essa mulher deixou muitas contribuições. Opa, quais foram, Primeiro, como professor? primeira estadista, né? Uhum. Hoje, Na parte uma feminina. mulher empoderada, né? Hoje se fala, né, do feminino empoderado. Então, naquela época já tinha figuras muito fantásticas, né? Importante. Figuras femininas, principalmente. Aqui são provadas, basta ir ao Museu do Cairo para ver se eu estou mentindo. Uhum. Naquela época, tinha uma pinça de sobrancelha. Naquela época, estão no Museu do Cairo. Uhum. Um estojo tipo Que era maquiagem. dela, Ela isso? dela. Olha, E ela isso é combinava, uma por joia. exemplo, se eu estou de verde hoje, minha peruca é verde, meu sapato é verde, minhas joias são verdes. Ela combinava as coisas dela de um luxo Ou extraordinário. seja, já foi a primeira Tafetá, estilista do mundo, talvez, né? tafetá, cetim, rendas, além do que suas joias eram admiradas no mundo. Rubi, brilhante, diamante, muito ouro, muito ouro. Tanto que ela era caracterizada pelas pulseiras de ouro, os Uhum, sim, colares, sim. correntes de ouro. Mas ela foi muito importante, porque ela governou o país, deu Certo, progresso para o país enquanto governou. E certo. era uma coisa diferente. Uma mulher, naquela época, governar, Marcelo, era uma coisa de chamar atenção. E outra coisa também que a gente pode falar sobre Cleópatra é que ela foi admirada por outros povos. Ela namorou Otaviano, que era um general Um romano, romano. Uhum, e provavelmente mais alguém, não sei. Otaviano está na história. uhum. Mas eles, em Roma, temiam. Quando ela chegou para visitar Roma, o barco dela, que era maravilhoso, soltou a madeira que foi parar no chão. Quando ela saiu, os romanos pararam. Porque ela vinha tão cheia de joias, tão chique, que jamais tinha havido em Roma uma mulher como ela. Então tem que ser respeitada. E aqui é interessante também, que ela foi linda, uma beleza física linda, para a beleza deles. Sim. Cada Dizem, povo tem um dizem, tipo de dizem beleza. que o Renan Pitangui, que foi o grande médico cirurgião plástico brasileiro, famosíssimo internacionalmente, diz que teve no Egito e viu, né,
uma foto, logicamente, eu tive a artística, né? oportunidade E ele fez um comentário sobre isso, não fez, É, professor? eu tive a oportunidade de ter acesso a esse comentário. O Dr. Pitangui foi o grande cirurgião plástico, um dos primeiros, né? Ele esteve no Egito, visitou tudo lá, aí alguém brincou. Ô Pitangui, que cirurgia plástica você teria feito na Cleópatra? Ele disse nenhuma, porque ela era linda. Uau! Então, é verdade. Para É um Renan Pitangui cirurgião falar plástico que isso, ela falou. realmente... Pitangui falou, pelo menos na reportagem que deu na televisão, né? Uhum. Então, olha, de tudo que você pode falar do Egito, e a gente poderia ficar falando horas aqui do Egito, a gente não pode esquecer da sua filosofia realista. Vou fazer isso porque é importante para a vida. Vou aprender na biblioteca porque vou ser bibliotecário. Vou aprender mumificação porque meu corpo precisa estar perfeito. E aí eu enfoco a educação física outra vez. Meu corpo tem que estar perfeito. Vou aprender a nadar porque eu tenho que morar num país que enche 2 vezes por ano. Sim, sim, sim. Certo? Sim. E porque o Nilo é um presente para o Egito. Eles Perfeitamente. dizem que Nilo é o presente de Deus para o Egito. Perfeitamente. Então, num país que desenvolveu cultura desse tipo, e todas as coisas úteis, por isso é uma filosofia que não fica como outros casos. O que é ato, o que é potência, o que é... Ele fica pensando numa filosofia prática. Realista. Aliás, dentro dessa ideia da filosofia prática, de desenvolver praticamente as ideias, né? Eu também estava pesquisando que documentalmente, foi o primeiro a fazer a documentar, né, através dos papiros, dos trabalhos, né, das bibliotecas, o uso de anticoncepcional feminino e de absorvente. Procede isso, professora? Eu não sei se procede como verdade, mas eu ouvi esses 2 comentários. Agora, eu não sei como provar. Precisaria ir lá, pesquisar, perguntar para médicos, para especialistas. Mas houve esse comentário que era tão adiantada a medicina lá, que havia um uso de anticoncepcional feminino que era feito com ervas. E que havia o uso de absorventes higiênicos que também eram feitos com folhas de plantas existentes lá, tipo plátano. Sim. Agora, isso são teorias que não estão provadas, mas eu acredito, viu, dentro do que eu conheço, eu não sou especialista no assunto de medicina, né, e nem quero falar que não é da minha área, Sim. Eu acredito que, pela cultura desse povo, é bem possível que tenha acontecido isso. Que eles estivessem muito na frente de todos. Muito, muito, muito. E é interessante. Pode falar, eu, particularmente, vejo a mumificação como uma das maiores contribuições dos egípcios até a atualidade. Mudou alguma coisa? Não sei, não é da minha área. Mas se mudou, a base que eles deixaram foi respeitada durante muito tempo. Não, e outra coisa mais importante, que é o papel, né? A gente faz tudo com papel, né? Através do papiro, que é a forma de documentar. Que é uma coisa muito interessante, que eu sempre bato na mesma tecla aqui no meu canal, que é a respeito da filosofia das artes marciais, né? Que em se tratando do Egito, dessa live que nós estamos fazendo hoje, da preocupação que esse povo genial teve no sentido de observar a natureza com os recursos escassos que tinham nós estamos falando de 3.000 anos antes de Cristo, não é isso, professora? 2.300 anos antes de Cristo. 2.300, quer dizer, é um período muito... 3.000, então. Um período absurdamente longo antes de Cristo, né? Nós estamos falando da história antiga, né? O período da história antiga. E que eles tiveram a sacada, tiveram a inteligência, já que eram de uma filosofia de ordem prática, né? Realista, dar a importância da educação e da pesquisa, né? Mesmo porque uma pesquisa, você precisa documentar alguma coisa para ter validade, né? É a mesma coisa se você vai fazer uma tese de especialização, de mestrado, de doutorado, você tem que ir atrás
das fontes, né, da pesquisa prática, dependendo da natureza da sua tese, da sua pesquisa, e fazer uma documentação e apresentar esse documento, que é a tua tese, e ela fica lá dentro, né, das casas de instrução, né, que seriam as escolas e as universidades de hoje. Né? Sim, os fellows das bibliotecas americanas e europeias. Sim. Agora, outra coisa que eu gostaria de deixar muito claro é o seguinte: eles valorizavam tanto a instrução da criança que eles chamavam de besta aquele que era analfabeto, como eu já falei. Mas eles diziam o seguinte, um provérbio que não há necessidade de usar as mesmas palavras, eu vou dizer o sentido do provérbio. Você tenha cultura, menino, que a menina não tinha. Uhum. Você tenha cultura, porque a coisa mais importante na vida é cultura. Mais do que um tesouro que seu pai possa lhe deixar, você terá ficado se ele lhe deixar a cultura. E um negócio meio gozado, que eles brincavam, quando a criança ia para a escola, e normalmente a criança vira para conversar atrás. Eles diziam, você tem ouvido nas costas? Porque você vira quando eu falo. Então eles eram brincalhões dentro da didática também. Aí falavam, cuidado, que o aluno tem ouvido na costa, quer dizer, que está sempre virado para trás. Aí isso veio deles, então, lá dos egípcios, então. Isso é muito comum. E é uma coisa que foi observada. Sabe, Marcelo, a gente não pode esquecer que nós estamos falando de uma época infinitamente longínqua. Sim, sim, sim. Eu tenho a impressão, quando eu estudo, eu estou falando da atualidade. Porque são coisas tão atuais, tão atuais. Por exemplo, eu acabei de falar das perucas da Cleópatra. Você quer uma coisa mais moderna do que sejam perucas? Sensacional, Não, e a maquiagem, origem, né? A questão da estética. Por exemplo, o tecido brocado, que é um dos tecidos mais lindos que existe, caríssimo, que é feito com fio de ouro, foi usado por ela pela primeira vez na história da humanidade. E o tecido brocado no passado, eu não sei se vocês sabem, ele não era feito na fábrica, ele era feito das conchas do mar profundo. Tirava as conchas, abria, aquela púrpura que estava dentro das conchas, fazia o brocado. A mulher tinha vestidos de todas as cores de brocado. Que coisa genial. Então, são situações que não podem ser esquecidas pela humanidade. Perfeitamente. Por isso que eu sempre bato na tecla que quando a gente pratica uma arte marcial, né, professor, a gente não está praticando só de ordem prática do sentido técnico, né? Então a gente tem que ir além disso, de ir para suas academias, para os tatames, treinar, botar, né, o dogi, o kimono e voltar para casa e se sentir bem somente tendo o corpo endorfinado, né? Não é só isso, a gente tem que pesquisar, a gente tem que estudar, a gente tem que procurar fontes, né? Para entender a profundidade e o sentido que tem aquela prática em termos históricos, em termos sociais, né? É impossível um estudante, por exemplo, hoje que trabalhe com mumificação na área da medicina, não conhecer os egípcios. É impossível que esses que trabalham nas bibliotecas e ficam morando nas bibliotecas para fazer uma residência, esquecer que isso aconteceu a primeira vez. Perfeitamente, perfeitamente. Quer dizer, são técnicas, é impossível ser da arquitetura, da engenharia, da construção, e esquecer o que é uma pirâmide e a riqueza que essa pirâmide, ela está lá de pé para quem quiser conhecer. Ela só não tem mais toda aquela riqueza, mas a construção é maravilhosa. É de você parar e perguntar, meu Deus, o que é isso, meu Deus? E o que é interessante, né, é um resgate, inclusive, da própria essência da história do homem. Então, quando a senhora fala, não é impossível um estudante de medicina não passar, né, durante a sua formação pelo Egito, né, já que eles deixaram uma contribuição para a medicina extraordinária que até hoje tem influência. Como, por exemplo, um praticante de arte marcial, principalmente uma pessoa
que tem um status de professor, de mestre, não entendeu que é a história do Japão, entendeu o contexto ao qual se desenvolveram as artes marciais daquele país, né? Não entender como que é o contexto cultural e social da China, né? Não entendeu o contexto cultural e social da Índia, já que advém as primeiras manifestações marciais dessa região, né? E tentar fazer aquilo que eu chamo de ecumenismo cultural, né? Que eu acho que é legal essa palavra, esse termo, né? Que ela reúne semelhanças, né? O próprio Carl Gustav Jung, o grande psiquiatra, pai da psicologia profunda, né? Aliás, eu me formei em psicologia profunda de Carl Gustav Jung, e que ele entendeu muito bem, né? Que essa questão que envolve o inconsciente coletivo, né? Essas manifestações que são comuns a toda a humanidade, essas manifestações que estão além do corpo físico, né? Então a senhora trouxe para a gente com uma clareza muito grande que os egípcios eles tinham uma relação com o corpo, né, muito profunda. Eles entendiam que a alma retornaria para o corpo. Quer dizer, isso tem um sentido simbólico, obviamente, né? Mas de uma significância muito grande, porque cuide do seu corpo, né? Cuide do espírito, cuide, né, da tua cabeça, da tua psique, porém, cuide também do corpo. O corpo é o templo da alma, né? Se você tem um corpo que não é bem cuidado, que é judiado, que é negligenciado, né, dentro dessa ideia que a senhora trouxe hoje dos egípcios, né, de retornar em algum momento para o corpo, a alma vai chegar lá, olhar teu corpo todo, né, putrefato, né, e vai falar, não, aqui eu não vou voltar mais não, né? Aí vira uma alma penada, né, professora? Olha, Né? eu acho que o Egito, eu particularmente gosto muito de falar sobre o Egito. Eu acho que o Egito, não fossem outras coisas, passavam as pirâmides para a gente estudar. Elas são de uma riqueza cultural muito grande. Eu acredito, Marcelo, que nesses encontros que nós tivemos, nós procuramos deixar muito claro a importância da filosofia, como sendo a primeira ciência que vai pesquisar. Para ela, nada tem valor se não for lá pesquisar. Ela vai passar a partir de conhecimentos profundos para tentar trazer a verdade. E ela não é a dona da verdade. Se eu não tivesse estudado filosofia na minha vida, se eu não tivesse estudado, tivesse que escolher alguma coisa para fazer, tivesse meus 16, 17 anos hoje, eu novamente seria estudante de filosofia. Foi uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida profissional, poder estudar filosofia. Ou seja, professora, a senhora é uma pessoa realizada, né, professora? Grande verdade é essa, né? Que legal. Porque fiz aquilo que eu gosto. Dei aula a vida toda e estudei filosofia e continuo estudando filosofia. Você não pensa que eu parei, não. Todo dia, ainda mais agora que a situação não me permite sair muito, eu fico aqui o tempo todo vendo filosofia. Eu acho que é importante você não parar. Não, e não está parando mesmo, né? Porque faz personal comigo, né? Tá lançando 2 livros aí pro ano que vem, 2 livros aí saindo quentinho, que depois a gente vai divulgar aqui para a senhora também, merecidamente, né? E isso que é o mais genial de tudo, não é, professora? É. Professora, bom, já que a senhora falou a respeito desse ano, que foi um ano muito difícil para todo mundo, né? Foi um ano que muita gente passou muita dificuldade, né? Eu me compadeço do momento que o mundo está passando, especialmente o país, as pessoas que perderam emprego, acabaram descendo para patamares mais inferiores em termos de divisas, né? Em termos financeiros, muitos perderam casa, tiveram filhos que tiveram que sair de escolas particulares, crianças que deixaram de estudar. Isso me entristece muito, mas eu também tenho que dizer que foi um ano muito rico,
né? E hoje, essa é a nossa última live deste ano de 2020, porque 2021 a gente está com uma repaginação nova. Mas em contrapartida desse momento muito difícil, nós produzimos um conteúdo assim de uma qualidade fenomenal. Eu quero agradecer muito por esse ano que a senhora teve a disponibilidade, a paciência de estar aqui comigo, na minha página, né? Enaltecendo com a sua sabedoria, com a sua genialidade, com a sua pedagogia, com a sua delicadeza, sua beleza e simpatia, acima de tudo, né? Enriqueceu muito aqui a minha página, enriqueceu muito os meus alunos do Aikido, os meus alunos do curso de formação filosófica, os nossos ex-alunos da FMU, né, aos quais sempre estão prestigiando, os meus seguidores aqui da página, que são inúmeros, do Brasil inteiro, gente de Portugal, da Espanha, gente do Japão. Tomohiro Akutsu está nos assistindo aqui hoje, que é secretário da Takemuso Aikidokai japonesa, ao qual a minha associação representa aqui no Brasil, a Associação de Aikido. E, enfim, a senhora, quando aparece aqui, já tem um público cativo aqui, que sempre está assistindo. E para complementar, né, foi um ano muito rico em termos de conhecimento, ao qual a senhora valorizou, através do conhecimento, as artes marciais, que é uma tecla que eu sempre bato, que arte marcial não é uma arte de bronco, né, arte de ignorante, muito pelo contrário, né? É uma arte que exige conhecimento, estudo, tem que sentar a bunda na cadeira e ler, não é só tatame, não é só medalha espalhada no quarto, isso pega pó. Mas dentro da mente, dentro do conhecimento, não entra pó. Entra sempre uma evolução contínua, né? Que justifica os argumentos históricos, as pesquisas, os artigos, e que elevam as artes marciais a um patamar que ajudam as pessoas a melhorar a sua qualidade de vida, o seu conhecimento, o cuidado consigo próprio, né? E, acima de tudo, melhorar as relações sociais e a sociedade de uma maneira geral. Então, eu gostaria muito de agradecer a senhora por esse ano. Para mim, sempre foi uma honra ter a senhora aqui no meu canal. E eu queria que a senhora falasse mais alguma coisinha aí nesse tempinho que a gente tem aí. Pois não. Eu também tenho que agradecer muito a você, Marcelo, por ter me convidado pelo seguinte: eu vou me comparar, infelizmente, não é com orgulho, a uma mitologia grega chamada Fênix. Fênix tinha morrido, acabado, se arrebentado, estava em cinzas. E, de repente, essa deusa levantou e disse para ela: eu vou ressurgir das cinzas. Eu não sou ela, nem pretendo ser uma deusa, muito menos importante como ela. Mas eu estava numa situação de vida pela saúde, que me pegou de repente. Eu voltava de um congresso maravilhoso e ela me pegou, que eu achei que eu tinha morrido, Marcelo. Eu me achava que eu estava morta, fisicamente não, mas espiritualmente, mentalmente eu estava morta. Aí, de repente, eu continuei a escrever um livro que tinha começado sobre a morte. Veja que coincidência de vida. Eu tinha começado a escrever antes do meu acidente, parei. Aí eu falei: não, eu vou escrever, vou terminar esse livro. Agora eu posso dizer como eu vejo a morte. Terminei. E daí coincidiu que você é meu professor, fazia todas as atividades físicas, me convidou para fazer as lives. E pode acreditar, eu lhe agradeço de todo o meu coração, porque foi uma maneira de eu continuar levantando das cinzas onde eu estava e subir. Porque quando eu faço as lives, até a minha filha e meu filho, ao qual eu agradeço muito, que me ajuda muito aqui na parte da técnica, no apoio, o meu neto ainda hoje brincou: quando você faz a live, seu olho brilha. Mas eu sinto O meu felicidade. também, aqui, ó. Eu sinto felicidade em estar com você, com os meus alunos, que eu sei que alguns assistem, porque depois se comunicam. Talvez alguns colegas também
algum outro que deu o prazer de assistir, mas então eu também preciso lhe agradecer. Foi uma maneira de eu ressurgir das cinzas, sem Amém. querer ser uma deusa, pelo amor de Deus. Eu não sou nada na época. Sou uma criatura filha de Deus, só isso. Mas daí eu comecei a levantar e superar. Não digo totalmente, Marcelo, mas de 0 a 10, acho que 8% já superei. Então, fez muito bem, que Deus lhe pague. Imagina. E dizem que as pessoas idosas, quando abençoam os outros, Deus ouve. Eu lhe abençoo que você seja muito feliz, viu? Por tudo que você fez por mim, por sua ajuda psicológica muito grande, viu? Muito obrigada, Marcelo. Eu sou abençoado por ter pessoas como a senhora na minha vida, professora, viu? Isso é a maior bênção que eu posso ter. Pessoas de bem, pessoas inteligentes, que são um exemplo para mim. Eu também tenho meus dias ruins, como todo mundo. E quando eu vejo a senhora no exemplo de superação, essa leonina extraordinária aí, que briga com os taurinos, né? Mas que os taurinos amam a senhora de paixão. Tenha isso na mente e no coração. Gente, muito obrigado pela presença de todos aqui, meus alunos do Aikido, colegas da FMU, meus seguidores, professores de artes marciais, parentes. Olha, tem bastante gente hoje aqui. Queria agradecer mais uma vez. Terminamos esse ano com uma palestra maravilhosa, emocionante aqui. Eu estou quase me debochando todo aqui. Mas enfim, professora, obrigado, Deus abençoe a senhora, a família da senhora. E nós somos todos muito gratos aqui pelo conhecimento que a senhora dispõe a nós, tá bom? Por toda essa experiência de vida maravilhosa. Tem um monte de comentário aqui, professor. Ó, professor Guerreiro, parabéns, Marcelo. Você teve uma ideia genial ao conversar com a professora Marli, que é uma pessoa exemplar e muito sábia. Forte abraço para ambos. Professor Guerreiro! Um beijo, Guerreiro, um beijo. Pra você. O grande aluno, Guerreiro. o grande aluno, o Fernando Regatieri, que sempre está com a gente, um menino que nós formamos e é um profissional maravilhoso. Um abraço para você. Meu aluno aqui, o Roberto Romero, muito obrigado. Roberto, meu aluno. Roberto foi meu aluno na Faculdade de São Marcos. Olha, uma pessoa legal. maravilhosa. Tá aqui o meu aluno, o Serginho Cardassi, né, que sempre está com a gente. Ele tem uma inteligência sensacional, um advogado maravilhoso, um aluno exemplar também. Muita gente aqui, professora, muita gente. Olha, eu quero agradecer. Estamos acabando a live hoje. Gente, esse ano, com a professora Marli, a gente termina essas lives, mas em janeiro a gente vai estar de volta. Então, nós aqui, para essa live, eu e a professora, vamos desejar a vocês ótimas festas, que esse ano tenha sido um ano de superação, que espero que todos vocês estejam com saúde e que certamente essa força da professora Marli e a força das artes marciais estejam com vocês para a gente superar essa batalha que está difícil, mas a gente vai ganhar para o ano de 2021. Professora querida, um beijo! Beijo até para você próxima também. Um beijo semana que todos. vem estamos andando e treinando, hein? Se Deus quiser. Beijo, querida. Um beijo. Boa noite a todos vocês, viu? Fiquem em paz e até a próxima. Tchau, tchau.